Atividade 1. Equações. Aula 3.1. Conteúdo. Equação do primeiro grau. Habilidade. Identificar e resolver equações do primeiro grau. Olá, pessoal. Boa tarde aí a todos que nos assistem, né? Nossos alunos, professores presenciais. Nós vamos começar mais uma aula de matemática, continuando aí com o nosso conteúdo de equações. E a gente, antes de começar a aula, sempre faz aí uma revisão, né, do que a gente viu na aula anterior. Então, vamos aí à nossa revisão. Na aula anterior, nós estudamos a radiciação. Então, vamos analisar, será se está certo ou errado aí essas duas questões, né, esses dois exemplos envolvendo a radiciação. A gente tem na letra A uma raiz sexta de 7 ao quadrado. E estamos dizendo que essa raiz sexta de 7 ao quadrado é igual a raiz cúbica de 7. Né? Será se está certo? A gente pode tentar aplicar uma propriedade que a gente aprendeu para verificar se está correto, né? Então, a gente tem aqui a raiz sexta de 7 ao quadrado. A gente aprendeu uma propriedade que diz que a gente pode dividir o índice, que é esse número 6, e o expoente do radicando, que é esse 2, por um número, tem que ser o mesmo número, que a gente vai encontrar uma radiciação equivalente a essa. Então, se a gente dividir aqui o 6 por 2 e o 2 por 2, observem que é o mesmo número, a gente vai obter um índice igual a 3 e o expoente que era 2 agora passa a ser 1. Então, se a gente reescrever tudo isso, a gente vai ter uma raiz, agora a raiz tem o índice 3 e o radicando é 7 elevado a 1. Quando a gente tem um número elevado a 1, a gente não precisa escrever o expoente, então ficaria somente raiz cúbica de 7, exatamente o que nós temos aqui. Então, essa letra A está certa, a gente pode ter esse resultado. E na letra B, a gente tem aqui uma raiz quinta de 6 elevado a 4. Vamos verificar aqui o que aconteceu para a gente ter essa igualdade aqui, né? Verificar se está correto. Olha só, a gente tem aqui o índice 5 e o expoente 4. E a gente precisa ter um índice 10 e um expoente 8. A gente pode perceber que foi aplicado aí um número 2, sendo uma multiplicação, né? Porque está dobrado esse valor. Então, se eu tenho 5, eu tinha 5, agora tenho 10, eu multipliquei por 2. Né? Igual o expoente 4, eu tinha 4 e agora tenho 8. Então, é possível, né, que esteja correto. A gente só fez multiplicar por 2 aqui. E aí, ao invés de o índice 5, a gente tem o índice 10, porque 5 vezes 2 é 10. E dentro do radical, a gente tem o radicando valendo 6 elevado a 8 agora, justamente o que nós temos aqui. Então, o que a gente fez aí nesses dois exemplos? A gente só aplicou a propriedade, uma das propriedades que a gente aprendeu da radiciação, né? E encontramos aí essas radiciações equivalentes à primeira, tá bom? Então, agora a gente vai saber qual é o nosso desafio do dia. A balança é um dos instrumentos de medida mais antigos que se conhece. Foi inventada pelos egípcios por volta do ano 5000 a.C., devido à necessidade de pesar o ouro, que sempre foi o metal mais precioso da Terra. Hoje em dia, existem diversos tipos de balanças, empregados para a pesagem de números materiais, desde amostras químicas e biológicas até grandes veículos. Então, você saberia dizer o que a balança tem a ver com uma equação? Muito bem, então você saberia dizer o que a balança tem a ver com uma equação? Esse é o nosso desafio do dia, né? Visto aí que a gente está estudando sobre as equações. E para começar a nossa aula de hoje, a gente vai ver um vídeo sobre equações aí no caso do primeiro grau. O termo equação vem do latim equatione e quer dizer igualar ou pesar.
A língua latina, ou latim, é uma antiga língua indo-europeia, do ramo itálico, originalmente falada no Lácio, a região do entorno da cidade de Roma. Quando falamos em igualar ou pesar, lembramos de uma balança. Mas o que a balança tem a ver com uma equação? Para que a balança fique em equilíbrio, é preciso que os dois lados tenham o mesmo peso. E na equação acontece o mesmo. Podemos comparar a resolução de uma equação com o ato de colocar uma balança em equilíbrio. Muito bem, então a gente pode comparar uma equação com o ato de colocar uma balança em equilíbrio, como vocês bem viram aí no nosso vídeo, né? E a gente termina o vídeo com uma equação, né? Que diz aí x mais 1 é igual a 4. Então vamos tentar pensar aí quanto será que vale esse x, né? Para que essa balança fique equilibrada. Vamos então verificar. A gente termina o nosso vídeo com essa equação, x mais 1 igual a 4. Então, se a gente pensar nesse x mais 1 sendo um dos lados da balança e esse 4 sendo o outro lado da balança, a gente pode tentar pensar, e não é muito difícil a gente chegar na nossa resposta, que valor que eu preciso colocar aqui no x para que nesse lado da balança eu tenha esse mesmo valor aqui de 4, né, que está do outro lado da balança, para que fique equilibrada, né, para que esse sinal de igualdade aqui seja verdadeiro entre esses dois lados. Então, a gente rapidamente pode chegar aqui numa opção de que o x, ele precisa valer 3, né, porque eu tenho mais 1 para somar, e assim eu consigo o meu resultado de 4 para ficar igual ao outro lado aí da nossa balança e a gente ter aí essa igualdade verdadeira, né? 4 igual a 4. Então, a gente tem aqui uma pergunta, né? Que valor de x torna a balança equilibrada? Então, olha só, a gente tem de um lado da balança esses valores aqui, e do outro lado da balança, a gente tem esses outros valores. Esse outro valor, no caso, né? Então, a gente tem x, um outro x e um peso de 100 aqui, um número 100, desse lado da balança. E do outro lado, eu tenho 500. Então, eu preciso pensar que valor de x vai fazer com que essa balança fique equilibrada, né? Que valor eu tenho que colocar aí em cada x, lembrando que eles vão ter o mesmo valor, por isso nós temos a mesma letra x, né? Então, cada x aí vai ter o mesmo valor, e para eu conseguir pensar que valor de x torna a balança equilibrada, né, a gente precisa fazer aí resolver uma equação, né? A gente tem aqui, de um lado, x, aí a gente pode somar com outro x, e depois somar com o 100. São os 3 valores que a gente tem desse lado da balança. E do outro lado a gente tem um 500. E eu preciso que esses dois lados, eles sejam iguais, né? Para que a balança esteja equilibrada, um lado tem que ser igual ao outro. Então, assim a gente consegue montar a nossa equação do primeiro grau. Então, eu vou ter aqui um valor de x somado com outro x, né? E quando a gente tem x mais x, é o mesmo que a gente tem aqui, ó, um x somando com outro x. Então, a gente simplesmente soma aqui 1 mais 1, 2x. Como a gente já sabe, a gente não costuma escrever o número 1 na frente do x, né? Por isso ele só aparece como x, mas isso já está dizendo que ele tem o valor de 1. Então, x mais x é igual a 2x mais 100. Esse é um dos lados aqui da balança e o outro é o 500. Então, essa aqui é a nossa equação do primeiro grau, 2x mais 100 igual a 500. E aí a gente pode chegar num valor de x aqui para que eu consiga um valor de 500. Se a gente for pensar, se nem precisa conseguir resolver essa equação, né, para a gente chegar à conclusão de que esse x precisa ser 200, né? Por quê?
eu vou ter aí 2 vezes 200, que é igual a 400, somando com 100, eu consigo o número 500. Né? Então, cada valor de x aqui vai valer 200. Né? É até fácil de a gente encontrar esse valor aí mentalmente, só observando qual é essa equação, porque eu preciso ter 500 aqui desse lado, e assim eu consigo determinar que o valor de x precisa ser 200, né? Claro que a gente tem um método de resolução dessa equação, mas primeiramente a gente vai dar só a ideia aí do que seria essa equação. Então, uma equação é uma igualdade matemática que vai envolver incógnitas. Né? O que é essa incógnita? É justamente a nossa letra aqui, né, que a gente utiliza para indicar um valor que a gente não conhece, um valor que justamente a gente vai tentar encontrar. E cada lado dessa equação, ou seja, se a gente pensar numa balança, a gente tem aí os dois lados da balança, sendo aí os dois lados de uma equação, né? A gente chama de membro. Então, a gente vai ter, antes do igual, o primeiro membro e depois do igual, a gente vai ter o segundo membro. Nós temos uma outra equação aqui, que é 2x igual a 100. Então, se a gente tentar encontrar o resultado desse x, olha só, desse lado eu tenho 2x e do outro lado eu tenho 100. Quanto será que vai valer esse x aqui, né? O 2x é o mesmo que 2 vezes x. Então, eu tenho que encontrar um valor de x. Se eu multiplicar por 2, eu vou chegar a ter o valor de 100. Sem pensar muito, assim a gente consegue chegar no valor de 50, né? Esse x vale 50, porque eu preciso multiplicar por 2, e aí eu vou ter o 100, que é o valor que está do outro lado. Né? Então, a gente resolve uma equação determinando aí qual é o valor desse x. Mas nem toda sentença matemática é uma equação. Por quê? Eu preciso ter, para ser uma equação, um sinal de igualdade. Né? Como vocês viram aí nos exemplos, eu preciso desse sinal de igualdade justamente para manter o equilíbrio. Né? Lembrando aí da nossa balança, a gente viu no vídeo, a gente precisa manter o equilíbrio entre os dois membros. E para manter esse equilíbrio, somente o sinal de igualdade vai nos trazer isso. E a outra coisa que a gente precisa ter para ter uma equação é ter alguma letra, né, que a gente chama de incógnita, para ela poder ser uma equação, né? Então, a gente tem aqui uns exemplos. X mais Y maior que 8. Olha só, esse é um exemplo de sentença matemática que não é uma equação, né? Por que que ela não é uma equação? Ela tem letras, né? Tem o X, tem o Y, só que ela não tem o sinal de igual. O sinal que ela tem aí é o sinal do maior, né? Não se torna aí uma equação, porque não vai manter o equilíbrio entre os lados, né? Esse lado de x mais y, deixa eu colocar aqui, olha só, a gente tem x mais y maior que 8. Eu não tenho sinal de igual, então isso quer dizer que esse lado aqui, de x mais y, eu estou dizendo que ele é maior que 8, que é o outro lado. Ou seja, se a gente fosse pensar numa balança, esse primeiro membro, ele seria mais pesado que o segundo membro, né? A gente teria, assim, uma balança que estaria em desequilíbrio, porque esse lado aqui, que é o primeiro, ele estaria mais pesado. Então, seria uma balança mais ou menos assim, né? Ela ia estar desequilibrada. Esse lado primeiro ia ficar mais pesado. E no segundo exemplo, a gente tem 5 mais 3 igual a 8. Essa é só uma sentença matemática, né? Realmente, 8 igual a 8. Mas eu não tenho nenhuma incógnita aqui para encontrar, né? Eu tenho o sinal de igual,
mas eu não vou ter nenhuma incógnita para encontrar aí, então a gente só tem uma sentença matemática. Muito bem. Então, a gente viu aí que para ter a equação, a gente precisa de uma incógnita e de um sinal de igualdade entre os membros. Lembrando aí da nossa balança, né, que nós vimos aí os exemplos no nosso vídeo, tá bom? Vamos continuar a nossa aula sobre equações. Veja a balança a seguir. Então, a gente tem na balança, de um lado, a gente tem 2x e do outro a gente tem 100. Então, nesse primeiro membro e aqui o segundo membro, já pensando numa equação, né? Que equação nós temos? Olha só, nossa primeira pergunta. Qual é essa equação? De um lado a gente tem x mais x e do outro lado eu tenho 100. Para que seja uma equação, a gente tem que ter o igual entre os dois lados. Então, a gente tem essa equação aí, x mais x igual a 100, que é 2x, né? Se a gente fizer a soma aqui de x mais x, a gente vai ter 2x igual a 100. Então, essa é a nossa equação. Observando essa nossa balança, né? Verifiquem aqui, ó. O x eu somei com outro x. Por isso que a gente teve 2x. E do outro lado eu tenho 100, tá bom? E aqui no meio a gente coloca o nosso igual para escrever aí a nossa equação. Qual é a incógnita dessa equação? A incógnita é a letra que a equação possui, né? Nesse exemplo a gente tem a incógnita x. Lembrando que essa letra pode variar bastante, né? Você pode colocar qualquer letra aí para identificar um valor desconhecido numa equação. A gente vai ver exemplos, vocês podem ver exemplos utilizando a letra A, B, Y, Z e qualquer outra letra que vocês quiserem identificar aí uma incógnita. Quais os seus membros? A gente tem o primeiro membro, olha só, o primeiro membro é tudo que fica aqui antes do igual, então o primeiro membro é igual a 2x. Só é para identificar, né? Vejam que a gente não está fazendo nenhum cálculo, né? E o segundo membro é tudo que fica depois do igual. Então, a gente tem aqui depois do igual somente o número 100, né? Então, o segundo membro é igual a 100. Que valor de x? Nossa quarta pergunta. Que valor de x deixa a balança equilibrada? Então, se a gente observar aqui o valor de x, olha só, a gente tem essa equação, x mais x igual a 100. Então, eu tenho aqui desse lado esses dois valores de x e do outro lado o valor de 100. Então, se a gente pensar qual é o valor de x para que eu some com ele mesmo, né? Porque eu tenho aqui x mais x, e que vai deixar essa balança equilibrada. Para deixar a balança equilibrada, eu preciso que os dois lados tenham o mesmo valor, né? Mesmo peso, digamos assim. Então, esse x, ele só pode ser 50, né? Por quê? Eu vou somar com ele mesmo, que também é 50, e a gente vai ter o resultado de 100. Então, vai ser igual ao outro lado, que também vale 100, né? Então, qual é o valor de x para que a balança fique equilibrada? O x, ele precisa ser 50. Vejam que só tem uma resposta para essa pergunta, né? Eu não posso colocar outro valor de x aí, né? Porque ele não vai satisfazer a minha igualdade. Então, agora a gente vai verificar essa equação aqui, ó. X mais 2 igual a 5. Será se essa igualdade é verdadeira ou falsa? Ou seja, tenho x mais 2 desse lado aqui e do outro lado eu só tenho o número 5.
eu estou afirmando que esse lado aqui de x mais 2 é igual ao outro lado que vale 5. Será se essa igualdade que eu estou afirmando aqui, ela é verdadeira ou ela é falsa? Bem, vai depender, né? Depende de quê? Depende do valor que eu colocar aqui no x. E se a gente for pensar, o único valor que pode ser substituído aqui no x para que essa igualdade seja verdadeira é o número 3, né? Porque a gente vai ter 3 mais 2 e isso é igual a 5. Então, o número 3, ele vai tornar essa igualdade verdadeira. Então, ela vai ser verdadeira se o x for igual a 3. Só se o x for igual a 3. Se por acaso eu colocar aqui nesse x um valor de 4, eu já não vou ter mais 5 desse lado, né? A gente vai ter 4 mais 2, que vai dar 6. Vai ser diferente do outro lado. Então, olha só, eu já não tenho mais igualdade. Então, aí seria falso, né? Por quê? Porque o único valor que a gente pode colocar nesse x para que essa igualdade seja verdadeira é o valor de 3, né? Isso nos diz que somente um valor vai ser possível colocar na nossa equação para encontrar uma igualdade entre os lados, né? Por isso que essa equação é uma equação do primeiro grau. Primeiro grau, porque ela só admite um valor, né? A gente tem aqui, ó, o 1 de primeiro grau, justamente porque vai admitir somente um valor para o x ou para a incógnita, né? Dependendo de qual letra a gente estiver utilizando, para que tenha uma igualdade verdadeira. Então, resolver uma equação é a gente encontrar um valor que deve, né, ou que pode ser substituído na incógnita, ou seja, na letra, para que a igualdade seja verdadeira. Então, quando a gente diz que o valor de x é igual a 3, né, nessa nossa equação aqui, ó, x mais 2 é igual a 5. Quando eu digo aqui que esse x é igual a 3, né, eu estou resolvendo essa equação. Por quê? Eu encontrei esse valor de 3, que eu vou substituir no lugar do x, que é a incógnita dessa equação, para que essa igualdade aqui seja verdadeira, né? Então, assim, a gente chama esse valor encontrado, esse 3, que é o valor do x que a gente encontrou, a gente chama de solução da equação. Então, olha só, a gente tem aqui verificar se as sentenças a seguir são verdadeiras ou falsas. E a gente tem duas sentenças, letra A e letra B. Então, para a gente verificar se é verdadeiro ou falso, a gente vai verificar se a opção que nos é dada, né, na letra A, por exemplo, ele diz 4, se esse 4 ele é a raiz, ou seja, a solução da equação. Como é que a gente vai saber se um número é solução de uma equação? Eu tenho a equação aqui, 2x menos 2 igual a 6. Como é que eu vou saber se 4 é a solução ou a raiz dessa equação? Você resolve uma equação e chega em um resultado. Como é que a gente vai saber se realmente é? Simples, né? Se eu quero saber se o 4 é a solução, ou seja, se o 4 é a raiz da equação, eu preciso substituir esse número que estão me dando aí, que é o 4, no lugar do x, olha só, vou colocar o 4, e depois que eu colocar o 4, eu vou fazer a conta e vou verificar se esse lado aqui realmente é igual ao outro, né? Se essa igualdade aqui é verdadeira.
Se for verdade, quer dizer que esse número que eu substituí vai ser a solução da equação, né? Então, bem simples essa verificação. A gente tem, então, ao invés de 2x, eu tenho 2 vezes o 4. Olha só, coloquei o 4 no lugar do x. Por quê? Porque é o que eles estão perguntando, né? 4 é raiz da equação 2x menos 2 igual a 6. A gente vai verificar se é verdade. Então, eu só substituí o 4 no lugar do x e eu repito todo o resto da minha equação. E faço a conta aí para verificar se vai dar certo, né? Então, a gente tem 2 vezes 4 é igual a 8. Menos 2 igual a 6. 8 menos 2 é 6. E realmente igualou com o outro lado. Então, o número que eu coloquei aqui, que é o 4, ele vai ser a solução, vai ser a raiz dessa equação, sim. Por quê? Porque quando eu substituir no lugar do x, ele manteve aqui a igualdade entre os lados, né? Então, 4, sim, ele vai ser a raiz dessa equação, né? Vai ser a solução. Então, lembre, se a solução de uma equação é substituindo no lugar do x, a gente mantém a igualdade entre os lados. Vamos ver na letra B. 9 é a raiz da equação 3x igual a 12. Vamos verificar. A gente pega a nossa equação, 3x igual a 12, e a gente verifica se o 9 é a solução dessa equação, né? Então, no lugar do x, eu vou colocar 9. Aí, eu vou ter agora 3 vezes 9, né? No lugar do x, eu coloquei 9, eu tenho 3 vezes 9. Vamos verificar se 3 vezes 9 é igual a 12. 3 vezes 9 é igual a 27, olha só. É igual a 12? Não deu certo, né? Não igualou os dois lados. Porque são diferentes. 27 é diferente de 12. Então, esse 9 que eu substituí no lugar do x, ele não é a solução dessa equação. Ele não vai ser a raiz dessa equação, né? Então, olha só. Vamos colocar aqui, não vai ser solução, não vai ser a raiz dessa equação, tá bom? Então, vejam que para ser solução da equação, quando a gente substitui no lugar do x, tem que manter a igualdade, como a gente viu na letra A. Se não manter a igualdade, não é raiz, não é solução. Então, vamos encontrar aqui o valor de x nessas duas opções. A gente tem aqui 2 exemplos, A e B. No primeiro, eu tenho x menos 7. De um lado, aí vem o igual. Do outro lado, eu tenho 8 menos 17x mais 3x. Então, vejam que do primeiro membro eu tenho x menos 7. No outro lado, eu tenho 8 menos 17x mais 3x. Então, como é que a gente vai determinar esse valor de x, né? É mais difícil a gente pensar que valor de x cabe aí nessa operação. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar aqui para esse nosso sinal de igualdade. E aqui é o primeiro membro, né? E aqui é o segundo membro. No primeiro membro, a gente vai deixar todos os termozinhos que tem o x. Então, tem o próprio x. E no primeiro membro não tem mais nenhum termo que tenha x. No segundo membro, a gente tem o menos 17x. Lembrem de pegar o sinal que tem na frente dele. E o mais 3x. Então, esses três termos que possuem x, eles precisam estar no primeiro membro, eles precisam estar aqui, ó, desse lado do igual. Então, a gente vai colocar aqui esses 3 termos. Olha só o que vai acontecer. Estou colocando o x, o menos 17x e o mais 3x. Né? Eu coloquei os 3 desse lado antes do igual. Só que tem uma coisa, né? Quando
eles mudam de lado, o sinal que está na frente deles muda. Então, o 17 era negativo e eu vou precisar colocar ele positivo, porque ele mudou de membro. Então, eu coloco ele sendo positivo. E o 3x, ele era positivo. Como ele veio para o primeiro membro, ele vai ficar negativo. Então, vamos mudar o sinal dele aqui, ó. Ele não é positivo, ele é negativo. No primeiro membro, a gente vai colocar tudo o que não tem a letra X. Então, a gente tem aqui o menos 7, que está no primeiro membro, e o 8, que já está no segundo membro. Então, da mesma forma, a gente vai colocar aqui 8 e o menos 7. Só que o menos 7 também mudou de lado, né? Ele veio lá do primeiro para o segundo. Então, o sinal dele muda e ele vai ficar positivo. O 8, ele já estava aí nesse membro. Ele não mudou de membro, então ele continua com o mesmo sinal. Então, eu tenho aqui a soma de x mais 17x, que é 18x, menos 3x, só resolvendo aí as contas, igual 8 mais 7, que é igual a 15. 18 menos 3 vai dar 15x, que é igual ao próprio 15. Então, a gente isola aqui o nosso x e isso vai dar 15. Vamos dividir por 15, que é esse 15 que está multiplicando o x. A gente chega no resultado de x igual a 1. Então, lembrando, resolvendo a letra B, tudo que tem x fica no primeiro membro, olha só. E tudo que não tem x fica no segundo membro. O 10 está no segundo membro, ele fica aí. E o 7, ele está no primeiro, né? Quando ele vai para o segundo membro, ele muda de sinal. Então, vai ficar 10 menos 7. Então, x igual a 10 menos 7, que é 3. Então, na letra A, o x é igual a 1 e na letra B, o x é igual a 3. São as soluções, as raízes dessas duas equações. E vamos continuar a aula agora com o professor Mário.
Música